Definir a cidade de São Paulo com um único adjetivo é uma tarefa impossível. É a cidade das diversidades culturais. Ela é rica, com tantas faces miscigenadas espalhadas por prédios, ruas, avenidas sempre em movimento. Uma das principais cidades do Brasil e da América Latina, a 7ª cidade mais populosa do planeta. Em São Paulo sempre há tarefas para ocupação e preocupação. Em questão de trabalho, São Paulo se mostra que é capaz de gerar ocupação a muitos e preocupação na cabeça desses mesmos que possuem trabalho para levar para casa, como também para aqueles que amargam a situação atual de desemprego, que chega a taxa de 17,6% na região metropolitana. Existem também profissões que envolvem grande encargo quando o quesito é ocupação e preocupação. Uma delas é a profissão de professor da rede pública de São Paulo. O setor da educação sofre com a infraestrutura oferecida pelo Estado e outros problemas desenvolvidos em torno da desvalorização da profissão do professor. Eu sou professor de filosofia no Estado já há 4 anos. Eu me formei na São Judas e atualmente eu faço mestrado na UFBC, em filosofia mesmo. Logo depois eu peguei mais aulas, eu consegui atribuir mais aulas numa escola na Bela Vista, o Maria José, que foi uma das escolas ocupadas no ano passado também. Eu já dei aula em 4 escolas, na verdade. A falta de estrutura que existe na maioria dessas escolas é uma coisa meio assustadora, na verdade. Você vai numa escola na periferia e você não tem qualquer tipo de estrutura possível e imaginável. Você tem uma sala de vídeo mais ou menos, uma biblioteca com 2 estendezinhas ali para os caras pegarem uns livrinhos meia boca. Então a gente não tem muito com o que trabalhar nessa estrutura que está sendo dada pra gente. É o seguinte, você vai para uma escola mais centralizada, em uma parte melhor da cidade, por exemplo, na Vila Mariana, e você encontra uma escola com auditório, com laboratório de química, de física, de biologia, uma biblioteca da hora e tudo mais. Então você tem essa diferenciação bem grande de uma escola da periferia, mais periférica, uma escola mais central e o Estado te podando. Você tem uma diferenciação dos professores também, de uma escola para outra. É até meio pesado falar isso, mas você tem professores preparados todas, mas mais preparados nas escolas mais centrais. Parece que é proposital. E a gente sofre com essa questão da estrutura de uma forma louca, porque a gente não tem muito o que fazer. A grande diferenciação que a gente tem é usar o giz colorido. Você chega na sala de aula e é aquilo. Você tem muitas vezes aquela sala super lotada, com 40, 50 alunos. Não adianta, o fato de você passar texto na lousa não funciona mais, isso já não funciona faz um tempo. Para essa geração que está aí, você precisa tentar segurar eles, aprender a atenção deles de alguma maneira mais dinâmica. O fato de você estar ali na lousa escrevendo vai só fazer eles te odiarem a sua disciplina, odiarem a escola mais do que eles já odeiam. Então, muitas vezes a gente tem vontade de dar uma aula diferente, mas a gente não consegue dar essa aula diferente porque a gente não tem essa estrutura. O Estado não dá essa estrutura pra gente. A rotina para o professor dentro e fora de classe é um verdadeiro caos. Ter que levantar cedo, ver se tem tempo para tomar café para não perder o transporte público ou não se atrasar com o trânsito nas primeiras horas já é um desafio para o início do dia. Eu não tenho carro, então transporte público daqui para lá. Eu dou aula em 2 escolas. Sexta-feira, por exemplo, eu dou aula de manhã no Sacomã, à noite na Vila Mariana. Então eu tenho o período da tarde para conseguir me organizar, fazer minhas coisas, para depois me deslocar até outra escola. Só o fato de você sair muito cedo de casa para estar na primeira aula, para dar a primeira aula às 7 horas da manhã, que é muito louco você ter aula às 7 horas da manhã, ninguém funciona às 7 da manhã. Tenho que acordar às 5h30 para conseguir comer alguma coisa, tomar um café, sair de casa, andar até o ponto, esperar o ônibus. Se eu perder o ônibus, eu perco a primeira aula, eu chego na segunda e levo falta na primeira aula e é descontado. Você já vai correndo, você já vai
uma coisa muito doida, muito frenética para você conseguir chegar lá. Então, mesmo se eu tô com sono, só essa correria que eu faço até chegar na escola já me deixa acordado, né? E cansado. Porque o transporte público em São Paulo é uma coisa louca. Muitas vezes ele não funciona e a gente precisa dele. A gente precisa necessariamente dele. Ontem mesmo eu tava indo trabalhar, olhei lá no aplicativo que horas o busão ia sair pra eu ir pra escola. O busão passou antes, eu perdi, fiquei uns 30 minutos esperando outro ônibus pra passar pra eu conseguir chegar na escola, pra eu conseguir dar aula. Ou seja, chega desanimado, já chega... Putz, e... tenso, é complicado, isso já te suga energia. E tá na sala de aula te suga muito mais energia. Então você chega em casa pedindo arrego já, é difícil. A rotina do professor é um negócio meio louca, na verdade, porque muitos professores dão aula em mais de uma escola. Às vezes tem professor que trabalha de manhã, de tarde e de noite. No meu caso, eu trabalho de manhã, de tarde e de noite, não todo dia. Então eu tenho horários mais variados. Quinta e sexta, por exemplo, são meus dias mais puxados. Eu acordo 5h30 da manhã, vou para uma das escolas que eu dou aula no Sacomã. Ali eu tenho uma série de problemas estruturais, vários problemas possíveis. A gente tem aquela coisa mais burocrática de ficar com o diário sempre fazendo chamada, e às vezes a gente tem diários que você precisa fazer anexo no diário de tanto aluno que tem na sala, você precisa colar um anexozinho ali. Às vezes a gente nem consegue jogar a nota do aluno no sistema por conta disso, porque o sistema vai até o número 55, se eu não me engano a gente tem 68 na sala, pelo menos na lista a gente tem 68. Preparação de prova, preparação de atividade, preparação de aula, tudo isso eles pagam 2 horas por semana pra gente, pra fazer isso, não mais do que isso. A gente tem uma coisa que a gente chama de ATPC, que é uma reunião pedagógica de preparo, seria uma reunião de preparo pedagógico para o professor toda semana. A gente tem que cumprir isso de acordo com o número de aulas que a gente tem por semana. Se eu tenho, por exemplo, no meu caso, 24 aulas, eu tenho que cumprir 2 horas na escola dessa reunião. Quem tem a carga completa de 32 aulas, cumpre 3 horas dentro da escola disso. Então, quer dizer, muitas vezes a gente faz muito mais do que a gente recebe. A hora-aula, se eu não me engano, ela tá R$13,50 no ensino médio, no estado. Pro Fundamental 1 é mais barato ainda. Eu acho que é 10 ou 11 reais a hora-aula no Fundamental 1. Fundo de 2 e médio esse valor, se eu não me engano. E essas horinhas a mais que eles pagam pra gente, vale transporte, vale alimentação, que ninguém sabe como eles calculam, que às vezes vem R$8, às vezes vem 120. Então a gente precisa fazer algumas coisas assim, se virar de ponta cabeça para conseguir dar conta de tudo aquilo. Muita gente pensa que a nossa rotina é ir para a escola e dar aula. É isso. E aí, você não trabalha, você só dá aula, você entra às 7, sai meio-dia. Não é bem assim, eu tenho que chegar em casa, preparar aula, preciso estudar, porque muita coisa eu esqueço, eu não lembro, eu preciso rever uma série de coisas, eu preciso preparar a prova. Agora mesmo, antes de vir para cá, eu estava preparando uma prova, ainda não acabei, fiquei 2 horas lá, não deu para acabar. A gente tem toda essa gama de trabalho enorme que a gente precisa dar conta, porque a gente precisa corresponder aos nossos alunos, pelo menos o mínimo. Eu acho que se a gente está na educação, a gente tem que trabalhar por alguém, no caso por eles. Por isso a gente se vira da forma que a gente pode. O professor encontra-se em estado de desvalorização. Trabalham muito e recebem pouco. O professor da rede pública estadual formado em licenciatura recebe 57% do salário mediano dos trabalhadores brasileiros com formação equivalente. Diante de todas as dificuldades que a gente tem e diante do momento que a gente passa, político, econômico, social, se a gente pensar logicamente, seria um momento de maior valorização do professor, ou deveria se valorizar o professor nesse momento. Mas o que acontece é o contrário. Aumento de salário, por exemplo, eu não sei o que é isso. Eu estou 4 anos no estado, a gente teve um aumento em 2014 ou 2013, e desde então nosso salário está congelado. A gente não tem aumento real já faz todo esse tempo. Quer dizer, 0,3%, 0,5% e por aí vai. Quando eu penso que eu estou no estado e que a gente entra em crise. Em algum momento a gente entra em crise dentro da sala de aula porque a gente acha que não está valendo, que não está valendo para absolutamente nada. Mas eu acho que todo professor, independente da matéria dele, agora ele tem um trabalho muito mais importante do que ele já teve antes. Não é o trabalho de passar conteúdo e fazer esses alunos entrarem na faculdade, saírem e se formarem de alguma forma
conseguirem sair dessa faculdade. Eu acho que é mais do que isso. Eu penso que se a gente está no Estado, e a gente sabe que as pessoas que estão no Estado estudando, os alunos que estão no Estado estudando, é porque eles não têm condições de pagar uma escola particular. A escola particular está tendo ensino de excelência, na maior parte dos casos, ou pelo menos em boa parte deles, nas escolas mais tradicionais e tudo mais. Eu acho que a gente precisa tentar, de alguma forma, repetir esse ensino de excelência para essas pessoas, porque essas pessoas precisam disso. Eu me vejo como eu não sei, eu tenho uma crise com isso, se eu sou professor, se eu sou educador, o que eu sou. Eu acho que eu preciso, de alguma forma, abrir um pouco essas pessoas para o mundo delas e mostrar para elas, na verdade, onde elas estão, onde as outras pessoas estão, não como uma forma de denegrir, mas como uma forma de tentar fazer com que elas tenham vontade de sair de onde elas estão, se ainda for possível que elas possam sair de onde elas estão, então que elas saiam, e que talvez o estudo ainda seja uma forma de fazer isso. Eu acho que se a gente começa a valorizar o professor de fato, não só na questão do salário, mas na questão da estrutura, reformar as escolas e dar mais ouvido aos alunos, a gente precisa dar mais ouvido aos alunos, a gente precisa dar mais ouvido aos professores, né? A gente tem muitas vezes decisões que são tomadas de cima para baixo e ninguém pergunta absolutamente nada para quem está na escola todo dia. Nem para o professor, nem para o aluno, nem para o diretor, nem para o coordenador, para ninguém. Muito menos para a coitada da senhorinha da limpeza que está ali o dia inteiro ralando e ganha uma miséria. Então, se a gente começar a valorizar mais a profissão do professor, muito provavelmente a gente tenha um futuro um pouco menos escuro pela frente, um futuro melhor, eu acho. Eu me valorizo nesse sentido, porque eu sei que eu estou fazendo alguma coisa interessante, eu sei que eu estou fazendo alguma coisa boa para essas pessoas. E eu acho que valorizar o professor é o primeiro passo para você conseguir deslanchar qualquer tipo de país. Ainda mais um país que tem a história do Brasil e que tem a estrutura que o Brasil tem e o tamanho, a imensidão do Brasil em termos geográficos. Primordial você ter uma educação de qualidade num país para que você consiga seguir em frente. E aí, como eu disse, dar ouvido aos professores, dar ouvido aos alunos, e aí sim começar a pensar em alguma mudança para isso. A relação dos professores e a Secretaria de Ensino é ríspida. Ordens que vêm de cima para baixo. Nenhuma tomada de decisão tem consentimento ou participação dos professores. A hierarquia, eu entendo o porquê dessa hierarquia. Governo do Estado, secretário da Educação, chefe de gabinete, dirigentes, supervisores, diretores, coordenação, professor, aluno. Se eles definem alguma coisa aqui, eles estão definindo por eles. Geralmente quem está lá, quem é secretário da Educação, ou nunca esteve aqui embaixo, numa escola pública, ou esqueceu completamente do que é estar aqui embaixo. Porque muitas das vezes o que vem e chega pra gente é real. É uma coisa completamente surreal. E a gente tem que tentar adaptar essa coisa surreal para conseguir chegar na realidade desses moleques. Quer dizer, o moleque que está na periferia, que está vivendo na periferia, como é possível que eu vou conseguir falar de uma questão de gênero com ele, por exemplo? A Secretaria da Educação do Estado está com um projeto agora de gênero. Aqui na Vila Mariana a gente conseguiu fazer um puta evento, um Laerte Coutinho, a coisa toda, para os alunos, manhã, tarde e noite. Foi um sucesso. A gente tinha estrutura, a gente tinha um apoio da direção, a gente tinha um apoio dos professores e um apoio dos alunos. Agora, quando você chega na periferia, você não vai ter isso. Então, quer dizer, você tem lá, projeto da Secretaria da Educação, Vozes pela Igualdade de Gênero. Só que nem os professores conseguem entender o que é igualdade de gênero. Se eu perguntar para os professores o que é sexo, sexualidade e gênero, eles não vão conseguir me responder. Se eles me responderem, eles vão me responder com dúvida. Então, quer dizer, vem de lá de cima, mas não é trabalhado para chegar aqui embaixo. Se fosse uma hierarquia democrática, como se propõe que a escola seja, uma escola democrática de fato, iria haver um diálogo entre todas essas fases, entre todos esses níveis hierárquicos que não existe. Esse diálogo não existe. A coisa chega, desce e vem e chega na gente. E se esse diálogo existe em alguma dessas instâncias, para nós professores, ele não chega. Muito menos para os alunos. É muito difícil as coisas chegarem na escola da periferia. É muito difícil. São os alunos que mais sofrem. São escolas que têm menos material, são escolas que você tem que lutar para conseguir fazer qualquer projeto diferente. Eu estou com um estagiário lá que está trabalhando num programa da prefeitura. Eles foram tentar fazer uma tutoria numa escola no Parque do Chaves, e eles não conseguiram, por resistência da direção, né?
Então, quer dizer, se você vai numa escola mais periférica de um bairro mais pobre, você não vai conseguir fazer isso, porque a direção vai se opor. Porque muitas vezes, e aí é todo o sistema que faz isso com a gente cria um antagonismo entre professores e alunos absurdo, que é um negócio que a gente está ali em guerra, a gente está constantemente em guerra. O aluno já entra na sala de aula achando que eu sou inimigo, e eu já entro na sala de aula achando que o aluno é inimigo também. Muitos professores ainda estão nessa luta, nesse conflito constante. É difícil lidar com o aluno, é difícil lidar com o adolescente, mas eu acho que a gente precisa perceber que a gente não é inimigo, a gente tem que trabalhar junto. Eu tive uma amiga, professora também, que numa reunião ela falou para os professores: vocês precisam gostar de aluno, vocês não precisam gostar pessoalmente, vocês precisam gostar de aluno. Se vocês não gostarem de aluno, vocês estão na profissão errada. E eu concordo com ela. Eu gosto do aluno, eu gosto de estar ali, eu gosto de discutir com ele, eu gosto de ver alguma coisa crescendo nele, eu gosto de ver ele ficando com dúvida. Eu tenho uma relação muito mais próxima com os alunos, que muitas pessoas apontam o dedo para mim e falam que eu estou errado em fazer isso, mas eu consigo dar minha aula. E eu dou bem a minha aula. E eles curtem, e eu sei que talvez eles não aprendam tudo, mas eles aprendem uma boa parte, ou pelo menos eles tiram alguma coisa daquilo que vai ser positivo e que eles vão conseguir levar para a vida deles. Disso eu tenho certeza, eu estou com a minha consciência limpa. Quanto mais você se aproxima do aluno, quanto mais diálogo você tem com esse aluno, e aí para você se aproximar dele, você precisa conhecer a realidade dele de alguma forma, conhecer o bairro, a comunidade na qual ele está inserido, o que ele faz, o que ele escuta, o que ele assiste, e aí você se aproxima dele e você consegue ter essa relação mais saudável, mais pacífica. As manifestações realizadas pelos professores em busca de uma comunicação melhor entre a hierarquia do Estado e da valorização da profissão geralmente contam com um inimigo muito bem equipado para desmantelar seus ideais: a mídia. A gente tem feito algumas manifestações de rua, dos professores, na verdade, geralmente convocados pelo sindicato, no caso a POSP. Eu vejo problemas nessas manifestações de rua porque a gente não tem uma participação em massa dos professores. Como o Estado divide os professores em categorias, você tem os professores efetivos, os professores estáveis e os professores categoria O que são contratados. Esses professores categoria O, eles têm um número de faltas limitado por ano, que até há pouco tempo atrás era limitado por contrato. De 2 em 2 anos, você podia ter 6 faltas só. E esses professores são intimidados, porque qualquer coisa pode rescindir o contrato deles. Muitas vezes, quando o POSP chama a paralisação, mesmo que a gente tenha esse direito, os professores que são categoria O, eles ficam com medo, eles ficam temerosos de parar e irem até essas manifestações e tudo mais. Então elas acabam ficando menores, elas são mais enxutas do que elas deveriam ser. Até serve, quando a gente está em greve, serve de diálogo pro governo virar e dizer: tem ninguém participando. E na verdade não é, tem muita gente aderindo a essas manifestações, só que com medo de paralisar. Acho que talvez a gente tenha que tentar repensar esse tipo de manifestação, até mesmo para outros casos. Manifestações de rua, hoje elas são importantes, é importante se ir para a rua, mas eu acho que a gente precisa começar a pensar outras formas de manifestar e de colocar a nossa voz para ser ouvida. A mídia tem um papel importante nisso, as grandes mídias, na verdade, porque se a gente pensa, por exemplo, numa manifestação, num domingo, chama do impeachment, você tem uma cobertura ao vivo o dia inteiro de todas as capitais do Brasil do que está acontecendo. Se você tem uma manifestação, como a gente teve no dia que a medida provisória foi assinada, contra essa medida provisória, de professores lutando pela educação, e você tem, sei lá, na Paulista, cerca de 50 mil pessoas, a mídia provavelmente vai dizer que tinham 10 mil pessoas. Então, quer dizer, a gente tem esse problema de boicote mesmo, porque não é do interesse deles. Se a gente tivesse uma educação de qualidade, ninguém ia assistir a Rede Globo, né? Eu imagino assim. Ou a gente pelo menos ia começar a criticar o que está sendo dito no Jornal Nacional todo dia. A gente precisa tentar também lutar, é uma luta com o Estado, é uma luta com a mídia, é uma luta constante com isso tudo, e a gente vai apanhando e ficando preso com isso tudo. É meio louco e perverso até. O movimento de ocupações de escolas tomou conta do Brasil em outubro.
mais de 1.000 escolas foram ocupadas por estudantes contra a reorganização escolar. O ano passado, quando a gente teve o boom de ocupações, meus alunos vieram me perguntar o que eu achava. E eu fui sincero para eles, eu falo, tô achando da hora demais. Só que assim, vocês estão me perguntando isso porque vocês querem ocupar? Sim, a gente quer ocupar. Como é que a gente faz? Não sei. É com vocês. Eu não posso dizer para vocês que vocês têm que ocupar. Vocês têm que ocupar porque vocês querem ocupar, porque vocês acreditam nisso, porque vocês estão lutando, porque vocês são contra a reorganização de alguma forma. A escola em que eu estava, no caso, ela ia ser reorganizada, ela ia tirar o ensino médio, Fundamental 2, ia ficar só Fundamental 1. E quem ocupou foram os alunos do médio e do Fundamental 2. Então, eles se uniram, eles organizaram, eles entraram em contato com a UMES, eles foram lá, eles ocuparam a escola. E a partir do momento que eles ocuparam a escola, eu dei todo o meu apoio. Eu fui, levei comida, levei água, ajudei, até levei na cabeça, porque a direção, a diretoria de ensino, a Secretaria da Educação precisava culpar alguém pelo boom de ocupações que estavam acontecendo. E sempre era um professor específico na escola, no meu caso fui eu. Justamente por conta dessa minha proximidade com os alunos, eles acreditavam que eu estava mandando eles ocuparem, que eu tinha dito para eles ocuparem, vão lá e ocupem. E não foi isso, eles vieram me procurar e eu disse que apoiaria caso eles ocupassem, mas que eles tinham que ocupar, que o movimento é dos estudantes e não dos professores. Sou secundarista, estou estudando para o vestibular esse ano, participei das ocupações, ocupei a Escola Fernão Dias Pais, em Pinheiros. Alguns atos foram sendo puxados pelos estudantes. De início foram poucos alunos, assim, de algumas escolas próximas que se organizaram. Tinha a galera do Fernão também, quando o Godofredo. As escolas da Zona Oeste, assim. Elas puxavam alguns atos pequenos. Com o passar do tempo foi ganhando número, foi ganhando mais pessoas, assim. O pessoal panfletava, chamava mais galera. E aí foi nesse momento que eu voltei de novo pras ruas pra ir sobre esse assunto, né? E os atos tinham poucas pessoas, assim, 500, 1.000 pessoas. Até que chegou um momento que as manifestações não estavam dando mais certo, né? Elas não estavam tendo resposta nenhuma sobre reorganização e era muito cansativo, né? Alguns estudantes que já eram militantes autônomos antes de mim, assim, que já eram meio que organizados, assim, que eles se encontravam, né? Tanto é que eles tinham um grupo chamado Grupo Autônomo Secundarista, né? Que era o GAS. E aí eles pensaram em alternativas para ir contra esse projeto, junto com um coletivo chamado Mal Educado, que também é um coletivo autônomo, né? De militantes que eram secundaristas, mas sempre voltados para educação, né? Acabaram se reunindo e viram um exemplo do Chile, né? Das ocupações do Chile de 2006, que acho que 90 e tantos % da rede pública do país estava ocupado pelos estudantes e era por um ensino de qualidade público, né? Foi um negócio muito doido dentro da ocupação já. Eu fui um dos únicos professores que eles permitiram entrar, porque eu vi eles criando uma nova forma de fazer política dentro da escola, que a gente precisa pensar nessa nova forma deles fazerem política. Eles faziam assembleias para decidir quais eram as oficinas que eles iam ter, que eles iam trazer na escola naquele dia, naquela semana. Eles faziam assembleia para decidir o que eles iam comer no dia seguinte. Eles faziam assembleia para absolutamente tudo. Eles dividiam as atividades deles. Então, quem vai limpar o primeiro andar, quem vai limpar o segundo andar, metade limpa de tal sala até tal sala, a outra metade limpa isso, quem vai limpar o banheiro, a cozinha. E eles fizeram aquilo, se organizaram de tal maneira que aquilo fluiu. A escola estava até melhor gerida por algum tempo, por conta disso. Eles estavam se organizando de uma forma que a gente não consegue se organizar. Quando a gente tem essa hierarquia dentro, a gente não consegue. Era até uma forma meio anárquica que eles faziam toda essa organização, e era uma forma, assim, muito da hora. Você chegava lá dentro e eles estavam sempre ocupados, eles sempre estavam fazendo alguma oficina, tendo alguma palestra, eles tiveram oficina de yoga, eles tiveram capoeira, grafite, uma série de coisas que a escola deveria promover para eles. A gente deveria ter aprendido com essas ocupações, a gente deveria ter olhado e falado, é isso, a gente precisa partir disso. Não está mais dando certo esse modelo em sala de aula teórica, com todo mundo enfileirado, em carteiras, a gente precisa pensar em alguma coisa nova. A ocupação da escola, né, na verdade, a própria escola, ela foi readaptada com outros valores, né? Então, aqueles valores que o Estado geralmente prega dentro da escola, que é a questão também organizativa, administrativa da escola, de diretores, uns membros decidirem pela escola toda, né? E até os alunos também não fazem parte de processo de eleição de diretores, essas coisas. Naquele momento a escola começou a ser autogerida pelos estudantes, entendeu? E os estudantes, eles estavam no controle da escola, pensando, né, no ato político da ocupação, discutindo sempre como que isso ia ser.
também vale a pena refletir em algumas regras também que de dia comum dentro da sala de aula você não tinha nas ocupações, por exemplo. Porque a regra simples era universal assim, era respeito mútuo com todo mundo, respeitar as diferenças, porque todo mundo tava ali a fim de contribuir com a luta, participar nas assembleias, estava junto no movimento, correndo risco de ser reintegrado. Enquanto isso tinha várias escolas sendo ocupadas, e a gente foi vendo que o negócio estava crescendo. Mas a resistência dos alunos em relação a isso, e agora inclusive no Paraná o que está acontecendo, são mais de 1.000 escolas ocupadas, a gente precisa ouvir isso. São as escolas gritando e falando, a gente está aqui, escuta a gente, de alguma forma. Para a gente começar a pensar em melhorar alguma coisa, mudar alguma coisa, acho que os nossos governantes precisam começar a colocar professores na Secretaria da Educação. Eu acho interessante você colocar um professor na Secretaria da Educação e não um engenheiro ou um advogado, mas um professor, né? Eu acho que ele vai saber o que fazer. Você teve aí, na prefeitura é mais comum você ter professores na Secretaria da Educação Municipal, mas no governo do estado, eu não lembro qual foi a última vez que você teve um professor como secretário da Educação. Agora, o ministro da Educação é tudo menos um professor, né? A gente tem milhares de modelos pelo mundo. Só que a gente teve um modelo que foi criado para o Brasil que a gente nunca tentou usar de fato, que é o modelo freiriano. Todo mundo fala Paulo Freire, Paulo Freire, Paulo Freire, Paulo Freire, Paulo Freire, mas ninguém quer aplicar Paulo Freire. O governo não quer aplicar Paulo Freire. Ninguém quer aplicar, ninguém quer tentar chegar e falar, vamos lá, agora vamos. Não, você pega uma coisinha aqui do Paulo Freire, uma coisinha ali, joga e fala que está aplicando Paulo Freire. Você lê lá o currículo do Estado de São Paulo e diz que todas as disciplinas têm que despertar o senso crítico no aluno. Isso é Paulo Freire. Mas como que você vai aplicar isso? Ninguém está falando para os professores como aplicar isso. Muita gente aplica Paulo Freire fora do Brasil, quando Paulo Freire criou todo o sistema baseado na realidade brasileira, tá, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, mas uma realidade que ainda está aí, não mudou tanto. A realidade da escola pública não mudou tanto, desde o fim da ditadura militar. Se a gente começar a pensar no que a gente tem aqui, o que a gente tem para hoje, pensar na nossa cultura, pensar nos professores que a gente tem aqui, perguntar para os professores se estão na sala de aula, o que funciona, o que não funciona. O diferencial é fazer uma roda na sala de aula, tirar as carteiras, tirar aquela coisa disciplinar. Funciona, legal, vamos fazer. Agora, você precisa mudar toda a estrutura da escola para conseguir fazer isso. Você precisa pensar a realidade de cada bairro. São Paulo é uma cidade enorme, com diferenças gritantes de uma escola para outra. Uma escola está num bairro, outra escola está na outra e muda. Os alunos mudam, a cultura dos alunos mudam, o dia a dia dos alunos mudam. Então, quer dizer, você pensar, o Adorno dizia num texto dele sobre educação que é impossível alguém virar para você e dizer qual é o modelo de educação ideal, mas que você precisa pensar de acordo com aquele meio, de acordo com aquela comunidade. Se você conseguir pegar aquelas pessoas, a comunidade escolar que a gente tanto fala, reunir essa comunidade escolar e pensar o que é a escola naquilo ali, naquele ambiente, naquele meio, talvez a gente consiga começar a mudar alguma coisa. No bimestre passado, para os meus segundos anos, eu tratei filosofia e educação. O meu trabalho para eles no bimestre foi: criem um modelo de educação, baseado naquilo que vocês têm aqui agora. O que a gente pode fazer aqui agora para melhorar o que está sendo feito? Vamos usar mais os outros espaços da escola, vamos parar de tentar fazendo só aulinha enfileirada com giz e lousa. Vamos mudar a comida. Por que a gente está comendo comida às 9h30 da manhã? Óbvio, você tem gente que vai comer, vai pra escola só pra comer. Serve depois pro moleque, dá um lanche ali, serve depois. Você tem uma série de detalhes que às vezes a gente não percebe, nós professores não percebemos, que os alunos percebem. A gente precisa ouvir os alunos. Oi, o que você quer? Qual é? Que é uma aula interessante para você? O que você acha que pode ser feito para a gente conseguir mudar essa estrutura que a gente tem, essa estrutura educacional? Antes deles fazerem esse modelo de educação, eu fui lá, passei modelo de educação tradicional para eles, passei escola nova, passei Paulo Freire, passei Foucault para mostrar para eles como a escola é montada num esquema de presídio, e como você tem sinal, horário, uniforme, e a disciplina o tempo todo, você tem que deixar os corpos dóceis. Como é que a gente pode fazer para quebrar isso daí? A gente tem que usar mais os nossos corpos, a gente tem que fluir mais no espaço, a gente tem que usar mais os espaços. É isso, tá aí, eles estão dizendo pra gente o que eles querem, o que eles esperam, e eu acho que a gente só pode montar um modelo de educação novo, tente abranger a maior parte dessas escolas, ouvindo os alunos e ouvindo os professores, e colocando essas duas partes em diálogo. Elas precisam saber dialogar, elas não podem brigar.
Vai ter discussão, mas elas precisam saber dialogar. Uma das coisas que todos os grupos pediram foram assembleias com gestão, professores e comunidade escolar, para que eles conseguissem participar das decisões que são tomadas na escola. Por que a gente não sai da escola e não vai no passeio? Por que a gente fica só dentro da sala de aula? Por que a gente não pode ter aula no jardim? Por que a gente não pode ter aula em outro lugar? Ouvir essas pessoas, colocar isso em diálogo e a gente se abrir. A gestão se abrir, os professores se abrirem, a comunidade escolar se abrir, a sociedade se abrir para alguma coisa nova, porque a gente precisa de alguma coisa nova, mas discutida, e não imposta de cima para baixo.